Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência aí às nossas aulas. Hoje nós vamos falar das doenças valvares. Na semana que vem seria a aula de arritmias, mas agora com o anúncio aí das férias de julho, eu já combinei com a Júlia, nós realizaremos no dia 11, na mesma quarta-feira do retorno de vocês à noite, mais ou menos nesse horário de 7 horas, a aula de arritmias, e a prova fica, acho, para o dia 17, acho que foi isso que ela tinha me pedido aqui, deixa eu só confirmar, fica a prova para o dia 17/8, tá? Então, hoje, então, nossa penúltima aula. Hoje nós vamos falar das valvopatias do coração esquerdo. Por que nós vamos dar atenção maior às valvopatias do coração esquerdo? Nós vamos falar de estenose e insuficiência aórtica, estenose e insuficiência mitral. As valvopatias do coração direito, elas dificilmente são vistas no adulto, elas são muito mais relacionadas às cardiopatias congênitas. Com isso, elas são corrigidas na infância. Muitas vezes quem faz o diagnóstico dessas cardiopatias são os pediatras, né? Porque são os profissionais que têm contato inicialmente com essas crianças. Claro que elas podem ser encaminhadas, caso haja alguma dúvida, ao cardiologista pediátrico, que é uma subespecialidade, e a partir daí, muitas vezes, esses pacientes resolvem cirurgicamente as suas valvopatias, tá? Então, aqui num curso de clínica médica do adulto, que é o nosso enfoque, nós vamos falar mais das doenças do coração esquerdo que acometem os adultos. Nós vamos seguir uma sistemática onde vocês já tiveram a semiologia e, por isso, conhecem já o exame físico dos pacientes portadores de cardiopatia. Então, nós vamos passar de maneira mais rápida no exame físico e o enfoque principal vai ser o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com essas valvopatias. Só para a gente conceituar, então, a estenose aórtica é a obstrução de passagem do fluxo de sangue da via de saída do ventrículo esquerdo para a aorta. As principais etiologias de estenose aórtica são 3. As válvulas congenitamente mal formadas, e aí nós temos o exemplo principal, as válvulas bicúspide, ao invés da válvula aórtica se formar com 3 folhetos, ela se desenvolve com apenas 2 e com isso aumenta a chance dela se tornar estenótica. No nosso país, como nós já conversamos na aula de doença reumática, é uma causa muito frequente, né? Apesar da estenose mitral ser muito mais frequente do que a estenose aórtica, mas a gente também pode encontrar. E, cada vez mais, a doença degenerativa, que acontece nos indivíduos idosos, vai se tornando a forma mais comum. Já é, sem dúvida nenhuma, a forma mais comum nos países em desenvolvimento, e no Brasil também tem se tornado muito frequente, mais do que a doença reumática, e acomete principalmente indivíduos mais idosos, acima de 70, 75 anos, pelo próprio envelhecimento, pela fibrose, pela calcificação dos folhetos nesses pacientes. Se a gente for resumir em um único slide a fisiopatologia da estenose aórtica, a gente começaria com uma redução do orifício valvar, por qualquer das etiologias que nós falamos. Isso vai levar a uma sobrecarga, principalmente uma sobrecarga pressórica, né, imposta ao ventrículo esquerdo, ou seja, esse ventrículo vai ter que bombear com mais força para vencer aquela válvula estreitada, e com isso esse ventrículo esquerdo desenvolve uma hipertrofia concêntrica,
que é compensatória. Então, vamos aumentar a força para tentar vencer a obstrução. Se nada for feito, né, isso aqui é a fisiopatologia do indivíduo com estenose aórtica, onde ele não foi operado, não foi abordado, enfim. Então, se nada for feito, essa hipertrofia chega em um momento que ela perde essa capacidade de se adaptar, ou seja, ela não consegue mais aumentar a força de ejeção do sangue e começa, então, esse ventrículo esquerdo a sofrer isquemia e dano miocárdio. A partir daí vem a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e depois a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo na progressão da doença. Ou seja, primeiramente uma dificuldade de relaxamento, disfunção diastólica, e nas suas fases finais, esse indivíduo começa a ter dilatação ventricular e evolui com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. É claro que a gente não quer enxergar todos esses passos nos nossos pacientes. A gente quer detectar quando houver a presença da estenose e abordar quando for o momento certo. O quadro clínico dos pacientes com estenose aórtica, ele abrange basicamente 3 sintomas principais, como nós vamos ver. A angina, e essa angina não é aquela angina causada por placa aterosclerótica. Aqui o mecanismo é diferente. Como existe um aumento da massa do ventrículo esquerdo, e esse aumento de massa não é acompanhado de aumento da vascularização, então, em algum momento, esse indivíduo acaba sofrendo isquemia, porque o sangue não consegue suprir toda a massa aumentada do ventrículo esquerdo. Quando os indivíduos começam a apresentar angina, a sobrevida é de 50% dos pacientes em 5 anos. Ou seja, a partir do aparecimento de sintomas, a gente sabe que o prognóstico desses pacientes passa a ser um prognóstico cada vez pior. Então, metade não vai sobreviver nos próximos 5 anos. A síncope é outro sintoma comum e resulta do baixo débito cardíaco, né, justamente pelo orifício estreitado, e isso leva a uma hipoperfusão do sistema nervoso central, e esses pacientes têm síncope. Tanto a angina quanto a síncope aparecem principalmente durante o esforço, que é quando aumenta, né, a demanda do miocárdio por oxigênio ou quando aumenta a demanda periférica por oxigênio, levando a hipoperfusão do sistema nervoso central. Quando surge a síncope, a sobrevida é de apenas de 50% dos indivíduos em 3 anos. E, por último, a insuficiência cardíaca, que é o último sintoma, e aí viria acompanhado de dispneia, edema, enfim, todos aqueles sintomas de insuficiência cardíaca, já mostra uma fase avançada, uma desadaptação da hipertrofia ventricular. Sintomas podem ser ocasionados tanto por disfunção sistólica ou diastólica, e a sobrevida passa a ser, então, de 50% dos indivíduos sobrevivendo nos próximos 2 anos. Então, esses são os sintomas de alerta que nós sempre devemos pesquisar nos nossos pacientes com estenose aórtica, que nós vamos ver a seguir. Quando os sintomas aparecem, é quando nós devemos indicar o tratamento intervencionista, o tratamento cirúrgico. Não vou entrar em detalhe do exame físico, vocês já sabem, sopro sistólico em diamante, mais intenso foco aórtico acessório, radie para pescoço, enfim, todos esses achados, pulso parvus tardos, ictus propulsivo, enfim, todos aqueles dados do exame físico do indivíduo com estenose aórtica. A partir do momento que a gente identifica no exame físico, né, que o nosso paciente tem um sopro, e esse sopro sugere que seja um sopro de estenose aórtica, a gente sabe que o próximo passo é a solicitação do ecocardiograma, que sem dúvida nenhuma é o principal exame complementar de todas as valvopatias, né? O eco é um exame disponível, relativamente barato e que traz todas as informações necessárias quanto ao diagnóstico, quanto à gravidade,
quanto o acompanhamento, quanto as condições do ventrículo, seja se ele tem disfunção diastólica, se ele tem disfunção sistólica. Então, esse slide ele vai se repetir exatamente como ele está aqui em todas as valvopatias. Por quê? Porque nós sempre, após fazermos, colhe a história, o paciente te relata alguns sintomas, você vai para o exame físico, identifica um sopro, a próxima estratégia sempre vai ser o ecocardiograma, porque ele vai confirmar a sua suspeita, do seu exame físico e trazer várias informações importantes para o acompanhamento desse paciente. Então, o eco confirma, o diagnóstico da estenose aórtica, avalia a etiologia. Então, o eco é capaz de falar se é reumático, se é degenerativo, se é bicúspide, avalia a gravidade dessa estenose, será que é uma estenose leve, moderada, uma estenose grave, além de avaliar todas as dimensões cavitárias, tamanho dos átrios, tamanho dos ventrículos, função sistólica, função diastólica, pressão na artéria pulmonar, pressões de enchimento, enfim, todas essas informações serão muito importantes para o acompanhamento desses pacientes, tá? Então, o eco é de fundamental importância. E a partir daí nós vamos avaliar os dados que o eco vai nos fornecer. Então, o eco vai avaliar a velocidade do jato aórtico, vai avaliar o gradiente médio através da válvula aórtica e vai conseguir estimar a área valvar, ou seja, a área do orifício valvar. E com isso eu posso estabelecer através desses critérios, claro que eu não quero que vocês decorem nenhum desses critérios, mas só para saber que o eco é capaz de graduar a estenose em leve, moderada ou grave. E isso vai ser importante para o nosso acompanhamento. A gente dificilmente opera uma estenose leve ou moderada. A gente sempre precisa ter uma estenose já considerada grave pelo ecocardiograma para, a partir daí, avaliar a necessidade ou não de cirurgia, tá? Então, a gente sempre precisa dessa gradação de leve, moderada ou grave para poder acompanhar o paciente. Ah, mas pede só o eco? É o exame principal, mas a gente pode utilizar outros exames. O raio-x de tórax muito menos utilizado, mas pode mostrar aumento da área cardíaca na fase já dilatada, que vai mostrar o coração já com disfunção sistólica. O eletro pode dar pistas, mostrar sinais de sobrecarga ventricular esquerda. O teste ergométrico pode ser útil, principalmente para elucidar sintomas duvidosos. Ou seja, às vezes temos aquele paciente idoso que você pergunta para ele, mas o senhor sente falta de ar, tem dor no peito quando anda? Aí ele te responde que não. Mas na hora que você vai conversar com a família, esse idoso praticamente não anda, ele é muito restrito, ele é muito limitado, ele foi deixando de fazer as atividades dele. Então, com isso, pode ser interessante colocar esse paciente para fazer algum tipo de esforço, claro que é um esforço leve, para a gente ver se esse esforço vai desencadear algum sintoma, tá? BNP e pró-BNP podem ser exames úteis, igual nós falamos, principalmente na avaliação de insuficiência cardíaca, e podemos utilizar o cateterismo para avaliar a coronária para os pacientes que serão submetidos à cirurgia. Ou seja, eu tenho um senhor de 70 anos que vai para uma cirurgia de troca valvar aórtica. Vale a pena fazer um cateterismo antes, porque se ele tiver obstrução coronariana também, eu já aproveito e faço ponte de safena. Então, é muito mais para aproveitar que já vai levar esse paciente para a cirurgia, vai abrir o tórax dele, a gente já aproveita e resolve tudo que tiver para ser resolvido. Tá? Então, é uma possibilidade de se realizar o cateterismo. Aqui o eletro, só para ilustrar, que pode mostrar uma sobrecarga ventricular esquerda. Muitas vezes vocês vão ver que a tríade que a gente vai utilizar para determinar o tratamento desses pacientes é avaliação dos sintomas, e aí a gente já precisa ter uma coisa muito fixa na nossa cabeça. Nós
só vamos operar pacientes que forem sintomáticos. A gente dificilmente, como vocês vão ver nos próximos slides, a gente dificilmente opera pacientes assintomáticos. Gravidade da lesão. Esses pacientes precisam ter estenose importante, estenose grave. Estenose leve e estenose moderada, a gente também não opera. E vamos avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, que é um parâmetro que pode nos auxiliar a definir se nós vamos operar pacientes mais precocemente ou, às vezes, até mesmo nem operá-los, dependendo da situação. Vamos lá, vamos tentar resumir aqui. Falei com vocês que a gente sempre vai priorizar estenose aórtica grave. Quem que nós vamos operar? Todos os sintomáticos. Esses vão ser submetidos a algum procedimento cirúrgico. Aí os assintomáticos. Ah, Daniel, você falou que assintomático a gente não opera. Tem algumas exceções. Por exemplo, se esse paciente já for para uma cirurgia de ponte de safena e já tiver lá uma estenose grave, a gente sabe que em pouco tempo esse paciente vai se tornar sintomático. Então, já vai abrir o peito dele, já vai resolver o problema das coronárias, já resolve o problema da válvula. Outra circunstância que a gente também opera pacientes assintomáticos é aqueles onde a fração de ejeção já começa a cair. Ou seja, muito possivelmente essa fração de ejeção está caindo porque essa estenose está fazendo com que esse ventrículo que ele se dilate. Por isso, é interessante operar esses pacientes mais precocemente, mesmo que eles ainda não tenham sintomas, certo? E quando a gente tiver casos de estenose que são consideradas severas, é mais do que grave, é severa. É quando um jato aórtico maior do que 5 e um gradiente médio maior do que 60. Então, é uma estenose tão importante, tão grave, que mesmo esse paciente estando assintomático, vale a pena a gente já operar. E em alguns casos de estenose moderada, se a gente já vai abrir o peito desse paciente, é possível considerar a cirurgia. Porque senão ele pode sofrer uma cirurgia que é uma cirurgia grande, que não é isenta de risco, hoje para fazer a ponte de safena, e daqui a 6 meses ele evoluir com dor torácica, angina, síncope, parará, e eu ter que abrir ele de novo para operar. Então, às vezes, a gente já considera a troca, tá? Muitos podem me perguntar, mas Daniel, por que vai esperar a pessoa ter sintoma para poder operar? Por que já não opera logo que descobriu que tem o problema na válvula? Assim a pessoa fica livre, enfim. Porque os estudos mostraram que o risco cirúrgico, o risco de se morrer numa cirurgia cardíaca é maior do que a chance dele morrer estando com uma estenose leve ou uma estenose moderada e estando assintomático. Então, é exatamente por isso, porque não é um procedimento isento de risco. Então, a gente deixa para aqueles pacientes que, quando surgem os sintomas, a gente sabe que o prognóstico começa a ficar muito reservado, com sobrevida reduzindo em 50% em 2, 3, 5 anos, e com isso a gente deve operar esses pacientes mais precocemente. Até um tempo atrás, eu diria que até uns 10 anos atrás, a única cirurgia que a gente tinha disponível era a cirurgia de peito aberto, né? Troca valvar, correção cirúrgica, abre o externo e troca a válvula. Cada vez mais, atualmente, vem surgindo o que a gente chama de TAV, que é o tratamento percutâneo, como se fosse uma angioplastia, aonde vai insuflar o balão e liberar uma válvula ali no anel da válvula aórtica. É um procedimento que tem se mostrado cada vez mais seguro, cada vez mais centros com uma boa curva de aprendizado na utilização dessa técnica, e com isso a gente acredita que em pouco tempo essa técnica vai substituir quase que completamente a cirurgia de troca valvar aberta, cirúrgica, tá? Mas nós não vamos entrar nesse mérito quando indicar uma ou quando indicar outra, porque isso seria
informações mais específicas do cardiologista, nós não teríamos tempo para isso. Mas é importante vocês conhecerem TAV, que é cada vez mais utilizada no nosso meio e possivelmente vai substituir a troca valvar cirúrgica. Dúvidas, pessoal, em relação à estenose aórtica? Fisiopatologia, exame, diagnóstico e indicação cirúrgica. Se quiserem fazer alguma pergunta para a gente seguir aí para a insuficiência aórtica. Beleza? Insuficiência aórtica, então, é um refluxo de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo através da válvula aórtica durante a diástole, tá? Todo mundo sabe o mecanismo da insuficiência aórtica. Vejam vocês que a etiologia da insuficiência aórtica pode ser doenças que acometam os folhetos e pode ser doenças que afetem a raiz da aorta e a aorta ascendente. Então, a gente pode ter insuficiência aórtica por válvula bicúspide, por doença reumática, por doença degenerativa, e aqui a gente acrescenta a endocardite, que pode destruir os folhetos da válvula aórtica, levando a uma insuficiência aórtica. E doenças que afetam a raiz da aórtica, igual nós falamos na última aula, síndrome de Marfan, dilatação idiopática, ou seja, aneurisma da aorta ascendente, e também a dissecção aórtica, que, como nós vimos na aula de doenças da aorta, pode ser retrógrada e acabar acometendo a sustentação dos folhetos da válvula aórtica, e com isso esse indivíduo desenvolve uma insuficiência aórtica aguda, tá? Então, todas essas aqui, o eco é capaz de avaliar e identificar qual é a etiologia. A fisiopatologia da insuficiência aórtica acontece da seguinte forma: sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo, com aumento da tensão sistólica e diastólica. Com isso, vai havendo adição de novos sarcômeros e, a partir daí, hipertrofia excêntrica. Tá? A Amanda levantou a mão, é alguma pergunta? Vamos lá, pode interromper, sem problema. Para a gente responder, às vezes, alguma dúvida. Se quiserem ligar o áudio, ou se quiser mandar pelo chat, o que vocês acharem melhor, tá, pessoal? Então, essa sobrecarga de volume no ventrículo esquerdo vai levando uma hipertrofia excêntrica. Então, na insuficiência aórtica, a tendência é que o ventrículo vá se dilatando, aumentando de tamanho, e isso vai levar, né, a longo prazo, se ninguém tratar esse paciente, a insuficiência cardíaca. No caso da fisiopatologia da insuficiência aórtica, nós temos duas distinções. Tem a insuficiência aórtica crônica, é aquela que gradativamente o indivíduo vai sofrendo uma sobrecarga de volume e a partir daí vai dilatando. Ou temos a insuficiência aórtica aguda, onde o indivíduo não teve tempo de dilatar o ventrículo, porque é tudo muito rápido. E por isso esses pacientes aumentam muito as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Isso se transmite para o átrio esquerdo e isso se transmite para o leito veno-capilar pulmonar. Com isso, esses pacientes fazem congestão pulmonar grave, edema agudo de pulmão. E com isso, a gente precisa tratar esses pacientes com urgência. São pacientes graves e que precisam ser operados de urgência, como eu já falei com vocês. Insuficiência aórtica aguda por dissecção de aorta ou por endocardite é indicação de cirurgia de urgência, porque esses pacientes não tiveram tempo de dilatar, de adaptar aquela sobrecarga de volume e fazem quadros bastante graves. O quadro clínico vai ser basicamente aqueles muito parecidos com aqueles da estenose aórtica também. Muito mais sintomas de insuficiência cardíaca, sem dúvida, dispneia de esforço, que vai progredindo para os médios e pequenos esforços. Pode haver precordialgia em menor intensidade, mas também pode haver, porque também há um aumento da massa ventricular e esse aumento da massa não é acompanhado por aumento do fluxo coronariano e também sintomas de baixo débito, lipotímia, síncope, mas são menos frequentes do que na estenose aórtica. O exame físico, vocês já sabem, né? Sopro diastólico nos focos aórticos, temos o pulso martelo d'água, vários sinais sistêmicos da insuficiência aórtica, que nós não vamos detalhar isso, porque vocês já verificaram isso na semiologia.
e exames complementares. Vejam vocês que eu copiei e colei exatamente o mesmo slide, porque é exatamente o eco que nós vamos solicitar na sequência, sempre que a gente tiver um paciente com um sopro diastólico, com todas as características da insuficiência aórtica, eu vou pedir o eco para quê? Para confirmar que eu tenho realmente uma insuficiência aórtica, para avaliar a etiologia. Será que é síndrome de Marfan? Será que é válvula bicúspide? Será que é reumática? Será que é uma vegetação? Enfim, eu preciso identificar a etiologia. Avaliar a gravidade, como nós já falamos, de muita importância. Será que é uma insuficiência aórtica leve, moderada, grave? E, além disso, avaliar a dimensão de cavidade, função sistólica, função diastólica, tamanho de ato, parará, parará, parará. Então, o eco vai trazer informações valiosas para a gente poder acompanhar esse nosso paciente. Podemos também utilizar todos aqueles outros exames? Também, menor importância, mas podem mostrar o eletrosobrecarga ventricular, podemos, no caso de suspeita de dilatação da aorta ou de dissecção de aorta, usar tomografia e ressonância, assim como nós falamos na aula de doenças da aorta, tá? Só um raio-x para ilustrar. E qual é a história natural e o prognóstico? Aqui na insuficiência aórtica aguda, igual eu falei, pode levar à morte se não for tratado rapidamente. Então, é indicação cirúrgica de urgência. Na insuficiência aórtica crônica, quando ela já é importante, vejam vocês que metade desses pacientes podem ficar assintomáticos em até 10 anos. Vejam que o prognóstico, a partir do surgimento dos sintomas, eles podem durar muito tempo, né? Ou seja, a gente viu que na estenose aórtica, às vezes, mortalidade de 50% é até 2 anos, 3 anos. Aqui, às vezes, os pacientes ficam 10 anos com uma insuficiência aórtica importante. Mas isso vai levando cada vez mais a dilatação ventricular e isso vai causar graves problemas para o nosso paciente. Por isso, o aparecimento dos sintomas ou uma disfunção do ventrículo esquerdo, ou seja, quando começar a cair a fração de ejeção, já indica um pior prognóstico e aí a gente vai ter que intervir nos nossos pacientes. E o tratamento, então? Se for uma insuficiência aórtica aguda, cirurgia de urgência, seja por dissecção, seja por endocardite. Na insuficiência aórtica crônica, quem que nós vamos operar? Sintomáticos, todos. Fração de ejeção menor do que 50%, todos. Ou mesmo pacientes com fração de ejeção maior do que 50%, mas que já tem graves dilatações do ventrículo esquerdo. Esses pacientes também merecem ser operados. Tá? Então, são pacientes que a gente vai precisar acompanhar os nossos pacientes com insuficiência aórtica para avaliar quando ele vai preencher algum desses critérios, aí sim eu vou encaminhá-lo para realizar uma cirurgia. No caso da insuficiência aórtica, não tem se utilizado tanto a TAV. A gente utiliza muito mais a cirurgia aberta, até porque muitas vezes esses pacientes têm doenças também da aorta. E aí, às vezes, eles têm que colocar aquele tubo valvado, como eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? Então, por isso, esses pacientes ainda são mais encaminhados para a cirurgia do que para procedimento percutâneo. Dúvidas? Insuficiência aórtica, estenose aórtica. Vamos lá, pessoal. Se tiverem dúvidas, não deixa passar, não. Vamos perguntar. Tem o pessoal está perguntando aqui. Tranquilo, beleza. Vamos lá. Estenose mitral, tá? Vocês também já sabem, estreitamento do orifício entre o átrio e o ventrículo, que é a válvula mitral. Pensou em estenose mitral? Tem que vir na sua cabeça 90% dos casos, talvez eu vá arriscar 95% dos casos, é de origem reumática. Não tem dúvida. Ah, mas é só essa que existe? Não. Congênita, raro. Degenerativa, existe nos países desenvolvidos, mas aqui no Brasil só pacientes com 80, 90 anos. E o mixoma trial, que é um tumor de átrio, que às vezes causa um tumor móvel, que às vezes causa uma obstrução assim, dinâmica da válvula mitral. Também muito raro. Então,
No nosso meio, falou em estenose mitral, você pensa automaticamente em doença reumática, tá? E acomete mais mulheres do que homens a doença reumática. Qual que é a fisiopatologia? Então, redução do orifício. O que acontece com a redução da válvula mitral? Leva a uma elevação da pressão no átrio esquerdo. Esse aumento da pressão no átrio esquerdo leva a um aumento da pressão veno-capilar pulmonar. Por isso, esses pacientes podem apresentar congestão pulmonar. A partir daí, essa hipertensão veno-capilar pulmonar passa a ser uma hipertensão arterial pulmonar. E, com isso, leva a uma sobrecarga do ventrículo direito, que vai levar a uma hipertensão sistêmica. Então, todos os sintomas acontecem a partir, retrogradamente, a partir da válvula mitral, acometendo o átrio esquerdo, vasculatura pulmonar, ventrículo direito, átrio direito e congestão sistêmica, hipertensão venosa sistêmica. Tá claro? Então, por isso, quadro clínico: dispneia por congestão, obviamente. Fibrilação atrial, uma arritmia muito comum, justamente porque esse átrio esquerdo tende a dilatar e predispõe à formação dessas arritmias. E quando já desenvolve hipertensão, quando já tem sobrecarga do ventrículo direito, aí esse paciente pode ter edema de membro inferior, turgência jugular, hepatomegalia, ou seja, todos aqueles sinais de insuficiência ventricular direita. Sintomas muito raros são disfagia e rouquidão, que ocorrem por grandes aumentos do átrio esquerdo, e esses aumentos do átrio esquerdo podem comprimir tanto o esôfago, levando a disfagia, quanto comprimir o nervo laringeu recorrente, levando à rouquidão. Isso é raro nos dias de hoje, né? Antes disso, esses pacientes muitas vezes já são tratados, enfim, quando a estenose já está muito crítica e leva a esses átrios gigantes. O exame físico, lembrar que na estenose mitral o ictus é normal, né? O ventrículo esquerdo é completamente normal na estenose mitral. Quem vai estar aumentado é o átrio esquerdo. E aí o que nós vamos ter de exame físico é aquela tríadezinha: hiperfonese de B1, estalido de abertura e o sopro diastólico e ruflar, né? Mais audível no foco mitral. Em relação aos exames complementares, o eletro pode dar algumas pistas, o raio-x também tem algumas pistas, mas nós não vamos escapar do ecocardiograma, que tem uma imagem muito característica da válvula mitral, que é em taco de hóquei, do folheto anterior, mostrando uma dificuldade de abertura dessa válvula. Vamos ter aumento do átrio esquerdo, vamos ver a dilatação do VD, vamos conseguir avaliar a hipertensão pulmonar, ou seja, o eco novamente avaliando a etiologia do sopro, avaliando a gravidade, avaliando o tamanho das câmaras, hipertensão pulmonar, função sistólica, função diastólica, trazendo todas as informações. E aí o eco consegue também avaliar se essa estenose é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. E a partir daí a gente vai, a partir do diagnóstico da estenose mitral, às vezes a gente pode optar por algum tratamento clínico. Vejam vocês que na estenose aórtica e na insuficiência aórtica, eu nem citei tratamento clínico, não são eficazes em reduzir os sintomas. Por quê? Porque surgiu o sintoma, a gente tem que operar. Então, não precisa ficar tentando diminuir sintoma. Ele é um marcador importante para a gente definir o momento cirúrgico. E até hoje, nenhuma medicação foi capaz de retardar a evolução de nenhuma valvopatia. Então, não temos remédios que evitem a progressão dessas doenças. Na estenose mitral, como esses pacientes fazem congestão pulmonar, às vezes diurético pode ajudar, diminuir um pouquinho o acúmulo de líquido. O beta-bloqueador naqueles pacientes com fibrilação atrial, que estão muito taquicárdicos, ajudam a controlar um pouquinho a frequência cardíaca, melhorando a diástole. Enfim, se o paciente tiver fibrilação atrial, a gente tem que usar anticoagulante para evitar a formação de trombos nos átrios. Enfim, em algumas circunstâncias, a gente pode utilizar algum tratamento clínico, apesar desse tratamento clínico não evitar a progressão da doença.
E aí a gente parte para o tratamento intervencionista. E vejam vocês que a gente tem esse fluxograma, que não é tão simples, né? A gente precisa, às vezes, lançar mão desses fluxogramas, aonde a gente vai dividir pacientes assintomáticos, a gente vai ter que seguir um caminho, e pacientes sintomáticos, a gente vai ter que seguir outro caminho. O resumo dos assintomáticos é que eles só vão ser operados se tiverem hipertensão pulmonar importante. Então, é um dado que a gente tem que avaliar. Não tem sintoma, mas a hipertensão pulmonar já está tão grave que vale a pena abordar. Mas nos sintomáticos, a gente tem duas opções. Vamos operar sempre. Mas será que a gente vai para válvula aberta, né? Será que a gente vai abrir o peito e trocar a válvula? Ou será que a gente dá para fazer uma valvoplastia mitral por catéter balão, que é dar uma balonada, insuflar um balão para tentar abrir um pouquinho essa válvula, que é um procedimento que a gente pode optar. Mas a gente precisa obedecer a alguns critérios. É claro que sempre vai ser preferível a valvoplastia por balão, é muito menos invasiva, muito menos agressiva do que a cirurgia aberta. Mas será que a gente pode fazer balão em todo mundo? Não, a gente precisa ter dois critérios. A gente precisa ter um score, que é esse score que o eco avalia de Wilkins Block menor do que 8, e não podemos ter trombo dentro do átrio esquerdo. Vou explicar por quê. Por que um score menor do que 8 dá para fazer a valvoplastia? Esse score avalia mobilidade do folheto, acometimento subvalvar, espessura do folheto e calcificação. Ou seja, folhetos muito espessados e folhetos muito calcificados são folhetos duros. Se a gente tentar, com um balão, encher o balão e tentar abrir essa válvula, esses folhetos podem literalmente quebrar. E se eles quebrarem, a gente vai transformar uma estenose aórtica em uma insuficiência, uma estenose mitral em uma insuficiência mitral grave, aguda. E isso pode piorar o quadro do paciente. Então, quais os folhetos que aceitam bem o balão? São folhetos menos calcificados e menos fibrosados. Com isso, são folhetos mais móveis, mais frouxos, são folhetos mais plásticos que aceitam melhor esse tipo de tratamento. E não pode ter trombo também no átrio esquerdo, porque como a gente vai passar com esse catéter balão pelo átrio esquerdo, esse catéter pode cutucar um trombo aqui dentro e fazer com que esse trombo se faça uma embolia sistêmica, causando um AVC, uma obstrução arterial. Então, temos que ter o cuidado de utilizar exames para excluir a presença desses trombos. Se a gente conseguir esses dois critérios, vale a pena tentar a valvoplastia. Se não conseguir, aí não tem jeito. Abrir o peito, trocar a válvula, e aí a gente pode trocar tanto por válvula, deixa eu ver se aqui a gente coloca, não. Podemos trocar tanto por válvula biológica ou por válvula mecânica, tá? Também não vamos entrar no mérito dessa discussão, em quais pacientes que a gente opta por usar válvula mecânica, ou em qual paciente a gente utiliza válvula biológica, mas é uma possibilidade que a gente utiliza nesses pacientes, tá? Então, quando que nós vamos operar? Pacientes sintomáticos, pacientes que o eco mostrou estenose mitral grave e que tem sintomas. A partir daí, a gente pode optar, vamos fazer balão? Se der para fazer balão, balão. Se não der para fazer balão, vamos abrir o peito, troca valvar, certo? E por último, a insuficiência mitral, que é muito frequente, a gente vê muito no nosso meio e a gente vai ter que definir em qual momento abordar o tipo da insuficiência mitral. É o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. A insuficiência mitral pode ser decorrente de alterações em qualquer componente da válvula, ou seja, eu posso ter doença nos folhetos, posso ter doença do anel mitral, posso ter doença do aparato subvalvar, que são as cordoalhas tendíneas, posso ter doença dos músculos papilares e posso ter doença da geometria do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Ou seja, não temos dúvida que a principal causa de insuficiência mitral é exatamente essa. É aquela insuficiência mitral secundária à dilatação do ventrículo esquerdo
e que dilata o anel mitral e que leva à insuficiência mitral por separação dos folhetos. É aquele paciente que infartou e dilatou o ventrículo, é aquele paciente que tem doença de Chagas e dilatou o ventrículo, é aquele paciente que tem uma doença miocardiopatia hipertensiva e dilatou o ventrículo e faz uma insuficiência mitral secundária à dilatação do ventrículo. Mas existem alterações dos folhetos, por exemplo, prolapso da válvula mitral, por exemplo, doença reumática que acomete folheto. Enfim, nós vamos ver que existem várias etiologias, que eu já falei. Das etiologias crônicas, prolapso mitral é muito comum, doença reumática, calcificação do anel mitral degenerativa, e aí as de causa secundária que eu já acabei de falar, secundária dilatação, miocardiopatia isquêmica, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia hipertrófica, periparto, enfim, todas aquelas que a gente conversou também são causas de insuficiência mitral secundária, dilatação do ventrículo. E insuficiência mitral aguda, aí é um infarto, por exemplo, que leva a uma isquemia aguda do músculo papilar que não consegue fazer o seu papel, ou então mesmo um infarto muito extenso que leva à ruptura do músculo papilar, e com isso a gente tem uma insuficiência mitral aguda, endocardite infecciosa, trauma torácico, às vezes pode levar à ruptura de cordoalhas, e isso também leva à insuficiência mitral. Então, são diversas etiologias e que o eco, na maioria das vezes, é capaz de identificar todas elas. Como que é o quadro clínico da insuficiência mitral? A maioria permanece assintomático durante muitos anos, né? Ela começa leve, pode ir progredindo para moderado, o átrio esquerdo consegue adaptar bem aquele aumento de volume, o ventrículo também vai trabalhando com isso, mas em algum momento esses pacientes passam a ter repercussões dessa doença valvar. E aí ele tem principalmente sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia, tosse, fraqueza, palpitação, ortopneia, parará, então aqueles sintomas que você já sabe. Exame físico você já sabe, sopro sistólico, que irradia para axila, né, com ictus desviado, parará, parará. Slide que vocês já estão carecas de saber. Vão lembrar sempre desse slide quando pensar em valvopatia. Pensei em valvopatia, identifiquei um sopro no meu paciente, estou pensando em doença valvar, ecocardiograma. Para quê? Para confirmar o diagnóstico da insuficiência mitral, para avaliar a anatomia da válvula e a etiologia da doença, avaliar a gravidade, é leve, é moderada, é grave, e avaliar o resto todo, dimensões, pressão na artéria pulmonar, função sistólica, diastólica, enfim. Então, o eco é a ferramenta que vai trazer as informações que a gente precisa. Podemos usar exames complementares outros, mas daquela mesma maneira vão trazer pistas de doença, mas não vão trazer todas as informações que o eco nos fornece. E, por último, a gente cai no tratamento cirúrgico, né? E aí a gente vai operar principalmente os indivíduos que têm uma insuficiência mitral, que a gente chama de insuficiência mitral primária. É aquela que acometeu a válvula. Porque não adianta, se o ventrículo está dilatado porque é um pós-infarto, não adianta eu trocar a válvula. Com o tempo, ele vai continuar dilatando e vai trazer problema para essa válvula. O que eu vou ter que focar o meu tratamento não é na troca mitral, e sim no tratamento da insuficiência cardíaca, tentando diminuir o meu ventrículo, diminuir suas pressões, melhorar sua função sistólica, diastólica, o que for. Então, quando a insuficiência mitral é secundária ao problema ventricular, raramente a gente opera. Mas quando o problema é direto da válvula, seja prolapso da válvula mitral, seja doença reumática, seja degenerativa, aí a gente precisa avaliar a troca mitral. E aí a gente sempre vai recorrer a esse fluxograma complexo, que traz informações de medidas de fração de ejeção, medidas do tamanho do ventrículo esquerdo, medidas de hipertensão pulmonar. Então, são detalhes que eu acho que não são necessários vocês saberem nesse momento, até porque vai ficar uma decoreba sem fim e esquecem no dia seguinte. Eu acho que vocês precisam reconhecer que quando a insuficiência mitral é grave e que ela está levando aos sintomas levando a sintomas para o meu paciente, aí eu tenho que avaliar. Aí eu vou recorrer às diretrizes, aos guidelines,
e aí sim eu vou definir se está no momento certo ou não de operar esse paciente. Tá? Então, para reconhecer que existem essas informações. E aí, a partir do momento que a gente define que vai operar, a gente tem basicamente duas opções. Abre o paciente, podemos tentar uma plastia, que é uma plástica da válvula, ou seja, vamos preservar a válvula do paciente mesmo, tentar fazer alguns reparos e tentar preservar o que é dele, ou então não, vamos tirar aquela válvula e vamos substituir ou por uma prótese biológica ou por uma prótese mecânica. Também não vamos entrar na discussão de qual seria a melhor opção em qual paciente, porque isso é uma discussão mais aprofundada. O importante é saber que o paciente com insuficiência mitral, se ela for sintomática, se ela for uma doença própria da válvula e esse paciente tiver sintoma, se ela for grave e esse paciente tiver sintoma, ele vai precisar ser abordado. Era isso. Dúvidas? Vamos lá, oportunidade da gente tirar dúvidas aí, pessoal, da insuficiência mitral, estenose mitral, insuficiência aórtica, estenose aórtica. Importante saber, de todas elas, resumo da ópera. Tem doença, fez o eco, doença grave, surgiu sintoma, deve ser abordado. Esse é o resumão da ópera dessa aula. Se a gente precisasse resumir em um único slide, seria simples assim. Avaliou o paciente, colheu a história, fez o exame físico, achou um sopro, pediu o eco mostrou que é grave, o paciente tem sintoma, nós vamos ter que mexer nesse paciente. Esse é o resumão do que é o tratamento das valvopatias. Parece a receitinha do bolo, claro que tem muitos detalhes, né? Muitas sutilezas no meio do caminho, mas a grosso modo, essa é as informações importantes para essa aula. Vamos lá, Gabriel, acho que vai fazer uma pergunta. Alguma contraindicação? Sim, tem contraindicações. Aí nós vamos ter que avaliar as condições clínicas do nosso paciente. Né? A gente está falando aqui num cenário ideal onde todo mundo pode ser operado. Mas esses pacientes podem ser muitas vezes idosos, portadores, por exemplo, de insuficiência renal, de doença pulmonar, enfim, de doença arterial periférica, e isso tudo aumenta muito o risco desse paciente complicar. E aí nós vamos ter que sempre pesar risco-benefício. Meu paciente, aí a gente tem scores de risco cirúrgico para avaliar. Será que esse paciente consegue sair de uma cirurgia ou é melhor eu deixar ele com a valvopatia e esperar ele morrer, né, quando Deus quiser, vamos dizer assim. Então, a gente sempre vai avaliar risco-benefício. Se a gente achar que o risco de morrer na sala cirúrgica é maior do que o benefício, a gente não vai liberar nem indicar a cirurgia para esse paciente. Tá? Então, existem sim. A gente está falando aqui quando indicar. Mas se esse paciente vai ser capaz de ser operado, se ele tem condições clínicas de ser operado, aí já é outra avaliação. Tá bom? Espero que tenha respondido aí. Mais alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá? Dúvidas? Não? Muito bem, pessoal. Boa notícia aí. Férias pra gente. 15 dias aí para frente. Descansem. Estudem também, né? Acho que é difícil, mas a nossa prova já vai ser logo no retorno às aulas. Então, aproveitem aí para estudar para a prova. Beleza, pessoal? Tudo de bom?